Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade. Já faz alguns dias que permanecemos ausente devido a não encontrar-me bem de saúde. Mas dou graças a Deus porque me tens proporcionado neste dia de hoje condições e me tem dado esta oportunidade de poder estar aqui à frente deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Rogo as orações em meu favor, em favor da minha esposa e em favor da minha filha. Somos carentes das orações dos irmãos. Agradeço a Deus pelo meu trabalho, pela oportunidade de exercê-lo no dia de hoje e de nesta tarde poder estar aqui. Que a paz de Deus reine sobre cada vida, cada coração, abundantemente. Queridos, convido-vos a meditar comigo na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz-nos assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Essas são as palavras de Paulo ao jovem pastor em Éfeso, Timóteo. Palavras de advertência ao então jovem pastor Timóteo na igreja que estava na cidade de Éfeso, por volta do ano 61 depois de Cristo. Queridos, é inegável que não estamos vivendo esses dias de hoje dentro das nossas igrejas no meio cristão. Porque tais palavras foram direcionadas à igreja.
Paulo alertava o jovem pastor Timóteo com relação aos dias vindouros, aos dias futuros. Paulo antervia pelo Espírito os dias em que a igreja passaria, onde os crentes não sofreriam a sã doutrina do Senhor. E estamos vivenciando esses dias. A palavra de Deus tem se cumprido. Paulo disse para Timóteo: conjuro-te diante de Deus e diante de Jesus Cristo, eu te faço jurar-me perante Deus e a Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que tu pregues a palavra insistentemente a tempo e a fora de tempo. Era como se Paulo, fazendo com que Timóteo jurasse para ele de que ele iria, em nome de Deus e em nome de Cristo, pregar a sua palavra insistentemente, a tempo e a fora de tempo, que ele iria redarguir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. A exortação a que Paulo chamou Timóteo para se dar a repreensão as perguntas, as objeções a respeito da sua fé tinha que ser feito com longanimidade e com doutrina também. Não podia ser baseado em suposições, em suas próprias ideias, mas tinha que ter base de sustentabilidade. E essa base é a doutrina do Senhor. A exortação tem que ser conforme a doutrina. A repreensão conforme a doutrina. E o redarguir conforme a doutrina do Senhor. O dar resposta às questões, às perguntas, às indagações, os questionamentos, tem que ser por base na doutrina de Jesus. Para que tenha sustentabilidade, credibilidade. Porque é a doutrina de Jesus, são os ensinamentos de Jesus que nos garante a salvação. Então Paulo chama a atenção de Timóteo para esses cuidados. E fazendo isso até com um juramento, como
como que se Paulo pedisse a Timóteo uma certeza de que ele faria isso, de que ele se daria a isso, a esses cuidados. Era como que se Paulo chegasse e dissesse: você jura? Eu juro juntamente contigo. E eu quero que você jure comigo. Diante de Deus e de Jesus Cristo. Aquele que você sabe que Ele vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que você pregue a palavra. É a palavra quem salva. É a palavra que alicerça. É a palavra que dá fé. É a palavra que dá garantia de vida eterna em Jesus Cristo. É a palavra de Deus que nos dá esperança, que nos dá certeza de que não seremos decepcionados, de que não seremos confundidos. É a pregação genuína, é a pregação autêntica, é a pregação pura da palavra de Deus, que leva o homem e a mulher arrependido a render-se a Jesus Cristo, aceitando-o como seu Senhor e o seu Salvador. Nenhuma outra coisa pode dar ao homem e à mulher garantia de uma vida eterna, se não no conhecer a palavra de Deus. Por isso que Paulo obriga Timóteo a conjurar de que ele iria pregar a palavra de Deus, de que ele iria se dar ao cuidado, ao zelo, ao amor para com a palavra de Deus, pregando-a insistentemente, querendo dizer, quer deixe, quer ouça, ou deixe de ouvir, mas tu prega a palavra de Deus. Se dá o cuidado, te ocupa mais, dá mais tempo à palavra de Deus, à pregação genuína da palavra de Deus. E é isso que nos falta hoje nas nossas igrejas, nos nossos pastores. É esse cuidado, é essa autenticidade, é essa transparência no pregar a palavra de Deus e não ficar maquiando a palavra, pintando, procurando palavras bonitas para falar de maneira a agradar as pessoas, e muitas vezes é agradar o seu ego, mas que não traz nenhum convencimento do pecado a essas pessoas, porque a palavra, a pregação não é autêntica,
ela não é objetiva, mas ela é uma canção de ninar criança, que não toca no pecado, não toca na vida de vaidade, não fala da vida mundana, da vida de adultério, da vida de prostituição, de fornicação, mas uma mensagem que lhe faz mais promessas de prosperidade na vida cotidiana do que propriamente nas promessas de uma vida eterna em glória com Cristo. As mensagens que se pregam hoje não convencem. Muitas pessoas vão à frente no ar de que estão aceitando a Jesus, não é porque elas foram convencidas pela pregação da palavra, mas é por uma impulsão, emoção, por um convite de alguém, mas que depois você não vê nenhuma transformação, nenhuma mudança nessas pessoas. O que se prega hoje em nossos altares, o que se prega hoje em nossas igrejas, são algo selecionado, que seleciona conforme o povo, conforme o povo quer ouvir. Com esses sermões comprados, com esses sermões comprados no mercado, que não convence. Porque mensagem que não fala em pecado não é mensagem. Porque o objetivo da igreja, o propósito da igreja, a incumbência singular da igreja é pregar a palavra de Deus para a salvação das pessoas. Há um tempo em que Deus julgará o mundo. Por isso estabeleceu a igreja como uma precursora desses acontecimentos, para que ela pregue a palavra de Deus, para que as pessoas se arrependam, se convertam, para que os seus pecados sejam apagados e venha sobre ela o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A igreja ela não tem outra finalidade. O papel da igreja não é construir escola, não é construir creche, não é construir lojas para vender CDs, não. O papel fundamental e singular da igreja é evangelizar, é pregar a palavra, para que as pessoas se arrependam. Mas isso tem tomado outro curso, outra direção, que a prioridade da pregação da palavra de Deus tem ficado em um plano secundário na vida desses pastores, cuja ganância, o desejo é com o dinheiro,
é com a finança, é com construir megatemplos, com o único propósito de enriquecerem, mas não de levar as pessoas de fato convencida do pecado, da miséria, e que arrependidos venham a Jesus para serem perdoados e viver uma vida de esperança no arrebatamento da igreja. Estamos vivendo um caos na igreja. Estamos vivendo um declínio espiritual, moral, dentro das igrejas evangélicas. Onde se prega um evangelho que não muda, que não transforma, que não regenera, mas um evangelho que mina as pessoas, lhes dando esperança de uma vida próspera, farta, abundante aqui nesta vida, menos em uma vida com Cristo na glória. Então Paulo, ele tinha essa preocupação e exigiu de Timóteo que ele também tivesse pregando a palavra de Deus insistentemente, a tempo e a fora de tempo. Aí Paulo diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que estamos vivenciando hoje. Por isso os pastores não se dão mais ao cuidado de pregar a doutrina. E quando eu digo doutrina, eu não falo isso que se diz que é doutrina, que se chama de doutrina em nossa igreja, em nossas igrejas, que parece mais um estudo coletivo, aonde manda o irmão ler em tal lugar, a irmã lê em tal lugar, e o pastor lê lá do altar, e fica aquele negócio, um lê, o outro lê. E nisso vai se passando as horas, voltamos para casa convencido de absolutamente nada com relação à doutrina de Deus. Porque os homens, os pastores, mudaram o conceito de doutrina. Mudaram o que é doutrina. Culto de doutrina hoje é mais um ataque ao irmão, um desabafo. É mais para jogar a igreja contra aquele irmão com quem o pastor não vai com a cara. Então procura-se um texto com pretexto para jogar a igreja contra aquele irmão. Mas falar contra pecado, falar contra a vaidade, falar contra o mundanismo,
contra esta onda de sensualidade que está dentro das nossas igrejas, nessa indecorosidade no vestir, nesse dizer que o que é belo é para se mostrar dentro das nossas igrejas. Que é moda usar as roupas transparentes, pegando ao corpo, marcando a sua peça que antes era íntima. Mostrar a cavidade dos seus seios. É isso que estamos vivenciando hoje dentro das nossas igrejas evangélicas. Pastores fingem que não vê, porque não tem coragem para rebater, não tem coragem para pregar a palavra de Deus contra essas práticas que a Bíblia chama de práticas carnais, sensuais, os quais que as pratica não entrarão no reino do céu. Mas eles fingem que não vê. A pessoa está de frente para ele, conversando com ele. Muitas das vezes o pastor dá até oportunidade para subir no altar. Porque ele não tem coragem. Muitos não têm moral para condenar tais práticas, porque lastimavelmente suas famílias não respaldam para isso. Porque não se pode exigir da igreja aquilo que primeiramente eu não exijo da minha casa. Então falta moral em muitos pastores. Por isso eles fingem que não vê. E critica, ataca aqueles que se levantar a pregar contra tais práticas. Porque estará também atacando sua família. Estamos vivendo isso dentro das nossas igrejas. Lamentavelmente. Estamos vivendo esses tempos quando se falava em doutrina, íamos para a igreja com temor e tremor, porque a palavra de Deus ia falar conosco. A palavra de Deus nos cativava, nos prendia. Hoje nós não temos culto de doutrina. Tem o nome de culto de doutrina, mas o conteúdo desses cultos não condiz com o nome. Porque não há doutrina, não há pregação de doutrina nas nossas igrejas. Não se fala mais em pecado. Fala sim que não devemos pecar, mas não fala em quê? O porquê? O que é o pecado não se fala. Porque muitos pastores de igreja estão comprometidos com o pecado. A mensagem corporal que muitas esposas, filhos, filha de pastor passa para a igreja não condiz com a mensagem que se prega. Há um contrassenso. Há uma contradição entre a mensagem corporal que se apresenta e a mensagem
verbal que se prega. E não pode haver divergência. Tem que estar em comum acordo a mensagem corporal com a mensagem verbal. Eu preciso pregar contra o mundo, suas vaidades, seus pecados, suas sensualidades, e precisam olhar para mim e não ver em meu corpo o que eu possa vir a ser repreendido. Mas neste quesito é de conhecimento de que lamentavelmente se deixa muito a desejar. Por isso que não temos culto de doutrina. Porque somos amantes do mundo. Condenamos o mundo, mas o amamos as suas práticas. Trazemos no corpo as marcas do mundanismo. Através da vida vaidosa, das pinturas, que se tenta esconder a realidade do que são. Porque isso é a maquiagem. Quem se maquia, quem se pinta, é para esconder a realidade do que é. É para negar a sua verdadeira origem. Porque se envergonha dela. Então se maquia, se pinta, para parecer com a fulana, com a beltrana, menos consigo mesma, consigo mesmo. Porque está descontente com o que é, consigo próprio. Então busca nas maquiagens, nas pinturas, parecer com alguém, menos consigo mesma. É negar a si próprio. Estamos vivendo isso nas nossas igrejas. Perda da identidade. Um competitismo. Uma disputa do corpo. Quem está mais sensual. E eu fico abismado quando eu ouço mulher de pastor subir no altar para defender tais práticas, condenando o olhar, o ver daquilo que está diante dos nossos olhos, que ainda que não queremos, mas é inevitável nós não vê-los. Porque essas pessoas não vêm para não ser vistas, mas elas já vêm com o intuito de serem vistas, de chamarem a atenção da igreja para si, para suas práticas carnais, sensuais, mundanas, vaidosas. Aí temos que ouvir mulher de pastor, de obreiros, subir no altar para atacar aqueles que condenam tais práticas. Porque elas não têm respaldo em si mesma, em si mesmo, para condenar tais práticas. Porque elas trazem nos seus corpos essas práticas mundanas. Culto de doutrina.
como os crentes amavam, porque se dava a pregação verdadeira da palavra de Deus. Pastores passavam a noite lendo a palavra de Deus, examinando, estudando, com o objetivo de trazer uma palavra misturada com oração, onde a igreja recebia aquela vacina. Hoje são sermãos comprados. Pastores, obreiros, ministros, quase todos ocupam o altar com a Bíblia em uma mão, mas dentro dela ou ao lado dela, sobre o púlpito, um livro de sermão que ele comprou, onde ali já está tudo mastigado, para ele apenas ler e parecer para a igreja que tudo aquilo que ele está falando é dele mesmo, é conhecimento seu próprio, quando na verdade é de outros que fizeram este livro de sermão para que se utilize para pregar em nossas igrejas. Mas antigamente, nossos cultos de doutrina, irmão, mexia, falava com a gente. Hoje os pastores têm mais o que proteger do que o que condenar. Esses que se chamam presbíteros, evangelistas, eles têm mais o que proteger do mundo do que propriamente condenar as coisas deste mundo, porque suas esposas não lhes respaldam para que eles possam condenar essas práticas mundanas e vaidosas que tanto se condenou os nossos pastores de antigamente. Mas hoje se acham melhores, se acham mais cultos, mais estudados, porém sem a presença de Deus. Enquanto aqueles homens que defendiam a santidade, a pureza, a naturalidade do corpo, Deus cooperava com eles, onde os crentes eram batizados, era salvo, onde os milagres aconteciam. Mas hoje não. Eles defendem mais as práticas das suas esposas, dos seus amigos. A preocupação hoje de quem ocupa o altar da nossa igreja é mais em defender práticas mundanas do que propriamente condená-las. É de atacar aqueles que condenam tais práticas, porque suas esposas, seus filhos, filhas, amigos se dão a essas práticas mundanas, condenáveis pela palavra de Deus. Não sofrer a sã doutrina é o que estamos vendo hoje. Nem pastor quer mais sofrer a sã doutrina. Não querem. Muito menos a igreja. Muito menos a igreja. Se o pastor não quer sofrer a sã doutrina, muito menos a igreja que ele pastoreia. Eles não aceitam
a forma de doutrina de Jesus, a forma de doutrina que Jesus deu à sua igreja, porque eles amam mais o povo do que propriamente a Deus. Eles querem cair no agrado do povo, porque quando chega o dia do seu natalício, a igreja lhe presenteia com alto valor. Então há uma preocupação em ferir o ego do irmão, da irmã, em que magoar o irmão, a irmã, com doutrina. Então deixa as coisas correr solta, sem disciplina, sem exortação, sem repreensão. Porque o pastor, ele entende que ele é primeiramente da igreja, depois que ele é de Deus. Primeiramente ele tem que agradar ao povo, para depois ele agradar a Deus. É assim que estamos vendo os pastores fazerem. Ele se preocupa muito mais em agradar ao povo do que propriamente agradar a Deus, quando deveria agradar primeiramente a Deus. São pastores do povo. Eles querem ganhar o povo. Porque ganhando o povo, ganhará o favor do povo. São os pastores Pilatos, que buscava ganhar o favor do imperador, mesmo sabendo que Jesus era inocente, o entregou para que fosse condenado. São os que muitos pastores hoje são. Amantes do povo, para ter o favor do povo. E nisso eles atacam, hostiliza, retalia a quem quer que se oponha a falar contra qualquer práticas mundanas que eles mesmos sabem que a Bíblia condena. Mas eles não querem magoar o irmão, a irmã. Porque virá tempo. Esse foi o cuidado de Paulo. Conjuro-te diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, e o testemunho de duas pessoas não pode ser invalidado. Paulo estava tomando Deus e a Jesus Cristo como testemunha de que Timóteo lhe juraria perante Deus e a Cristo de que ele iria pregar a palavra de Deus insistentemente a tempo e a fora de tempo.
que ele iria repreender, redarguir, exortar com longanimidade e com doutrina. Estamos longe disso, irmão. Eu sei que os pastores não admitem que se falem isso que eu estou falando aqui. Eles não aceitam a verdade, quando a verdade é contra eles. Eles não aceitam. Eles atacam. Porque pastor tem tendência a ser maldoso, a ser vingativo, a usar a igreja para atacar, para hostilizar aqueles que se opõem a ele, a seus ensinos. Então esses homens que se chamam ministro, que estão aí no ministério da igreja, a preocupação maior deles é de proteger práticas mundanas e de condenar aqueles que condenam tais práticas, porque suas famílias não o respaldam. O namorado sobe lá no altar e defende a namorada. O noivo sobe lá no altar e defende a noiva. O esposo sobe lá e defende a esposa. A esposa sobe lá e defende o esposo. Das práticas que elas venham a estar sendo acusados de praticá-las. Práticas mundanas, carnais, pecaminosa, contrária à sã doutrina. Eles têm comichão nos ouvidos. Quando se fala na doutrina, eles logo dizem que é costume. A doutrina se transformou em costume. O uso das calças nos crentes. Quando se pregava isso como doutrina, tomando aquela passagem do livro de Deuteronômio, e referendando nas cartas paulinas, que falava como que as santas mulheres se ultrajavam. Deus cooperava. Deus cooperava, irmão. Há de concordar nisso. Que Deus cooperava. Deus era conosco. Deus era conosco. Deus era com os pastores. Quando eles pregavam isso como doutrina. Hoje, nós vemos aí os crentes tudo de calça leg. Essa calça que na verdade é uma calcinha de perna.
onde mostra toda a sexualidade da mulher. E hoje nós vemos aí os crentes dessa forma, dessa maneira. Sabe por quê, irmão? Porque os pastores se mostraram frouxos, covardes, prazerosos de tais vestir, de tais práticas. Isso não os fere, mas parece que eles dão prazer. Hoje nós vemos as crentes, tudo de calça leg no meio da rua, incitando, provocando, despertando desejos. Porque deixamos a sã doutrina, irmão. Deixamos a pregação da sã doutrina. Essa é uma realidade. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Sofrer a sã doutrina aqui, irmão, é suportar. Não suportarão a doutrina pura, a doutrina santa. E hoje nós estamos vendo aí os pastores adulterando a doutrina para que os crentes possam aceitar. Estão dando para a igreja doutrina adulterada, não sã. Aí nós vemos os crentes tudo doente, tudo carnais, dado às práticas mundanas, por causa dessa doutrina adulterada que estão dando para a igreja. Aí eles aceitam. Mas a sã doutrina, disse Paulo pelo Espírito, eles não sofreriam, não suportariam, agiriam como quem tem comichão nos ouvidos, coceira. Os crentes hoje, quando começam a pregar a doutrina sã, a sã doutrina, a doutrina de Jesus, eles começam a ficar de cara feia, incomodados, inquietos no banco da igreja, começam a resmungar, porque eles não aceitam a doutrina de Jesus Cristo. No capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus falava da sua doutrina, dizendo que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele. Aquela multidão de quase 5.000 pessoas, aquela mesma multidão que Jesus tinha alimentado com pão e peixe, enquanto estava tendo peixe e pão, o povo estava com Jesus. Mas quando Jesus foi dar a sua doutrina, o seu ensinamento, o povo foi todos embora.
ficando apenas os 12, foram falar com Jesus, querendo dizer para Jesus: ameniza o teu discurso, ameniza aí a doutrina, afrouxa um pouco. Aquela multidão que estava com a gente, que muito contribuía para a bolsa, foram embora, não suportaram a tua doutrina, de comer a tua carne e beber o teu sangue. Ficou apenas nós 12. Talvez esperava eles um elogio. Talvez esperava eles de Jesus um abraço, porque somente eles ficaram. Os 5.000 foram embora. Jesus disse para eles também: quereis vós ir também? Então tomaram a palavra Pedro e disse: para quem iremos nós, se somente tu tem palavra de vida eterna? A doutrina de Jesus são palavras de vida eterna para aqueles que a aceitam e a obedecem. Ou fica com Jesus, com a doutrina, para ir para o céu, ou pode ir embora. Jesus não está preocupado, ele não está preso em quantidade, em multidão. Não! A preocupação de Jesus é com um povo de qualidade, é com a minoria, é com Pedro, Tiago e João, mas que tenha amor à sua doutrina e esteja disposto a submetê-la a ela. Quereis vós ir também? Pode ir. Mas se decidirem por ficar comigo, essa é a minha doutrina. A doutrina sã, sem mistura, como se estão misturando hoje para dar para a igreja. Doutrina com um pouco de piada, doutrina com um pouco de brincadeira para o povo dar risada. O povo mais ri do que propriamente chora quando se estão pregando a palavra de Deus. Porque quem está lá pregando parece mais um animador de auditório do que propriamente um pregador da palavra de Deus. Parece mais um palhaço do que propriamente um pastor pregador da palavra de Deus. Porque o objetivo da pregação não é levar as pessoas a rir, mas é levar as pessoas a se consternar-se da sua vida, arrepender-se dos seus pecados, a chegar-se mais a Jesus quebrantado. Mas eles procuram mais levar o povo a rir, com piada em cima do altar, misturando a doutrina, adulterando, para cair no agrado do povo, para cair no gracejo da igreja, para ser lembrado no seu dia de natalício. Querem ir com eles? Querem acompanhá-los? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Comichão no ouvido.
É o que os crentes estão tendo quando ouve a verdadeira doutrina, a sã doutrina. Perdoe-me. A doutrina que diz que tem que deixar a vaidade, a sensualidade, a carnalidade, as pinturas, as roupas indecorosas que marcam o corpo. Esse tipo de doutrina faz com que os ouvidos dos crentes comecem a coçar. Aí eles tapam os ouvidos para não ouvir a doutrina genuína de Jesus Cristo, porque eles querem andar com Jesus, mas não querem ter responsabilidade com Jesus. Aí amontoam para si doutores, instruidores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Muitos pastores hoje em nossas igrejas são do desejo da igreja, por aquilo que eles pregam, que eles ensinam. Uma mensagem que agrada ao povo, uma mensagem que nina o povo, faz o povo rir, dá gargalhadas. São os tipos de pastores que muitas igrejas querem. E os seus ouvidos estão desviados da verdade, voltando às fábulas, às mentiras. A mentira do pecado, da vaidade, do engano. Achando que Deus não está preocupado com isso. Mas para Timóteo, a recomendação de Paulo foi: ser sóbrio. Esteja sóbrio, moderado. Moderado. Em tudo. Nem menos nem mais. Seja sóbrio. Esteja sóbrio. Sofre as aflições. Sofre as aflições de pastor. Sofre as aflições de pastorear uma igreja com a sã doutrina, exortando, repreendendo, redarguindo. Sofre. São recomendação de Paulo para o jovem pastor. Seja sóbrio, Timóteo, e sofre as aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Faze a obra do evangelista. Faz a obra de um evangelista. Pregar. Prega a palavra, Timóteo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo, insistentemente, com insistência. Prega. Quer ouça, quer deixe de ouvir, mas prega a sã doutrina. Fala a sã doutrina. Faz a obra do evangelista, que é pregar a palavra de Deus. Por fim ele diz: cumpre o teu ministério. Quantos que não cumprem o ministério deles no ministério da igreja? São péssimos como presbítero, são péssimos como evangelista, são péssimos como diácono, são péssimos como pastores,
são péssimos como ministros do Evangelho, porque adultera a doutrina, defende mais o pecado que a doutrina condena do que a doutrina que condena o pecado. Eles defendem mais o pecado que a doutrina condena. Não cumpre o ministério deles. Porque, lamentavelmente, muitos deles foram colocados nesse ministério por apadrinhamento. Não tem vocação para o negócio. Para eles isso é um status. Está ali em cima, olhando para a igreja, sendo olhado pela igreja. É status. Mas eles não têm vocação para esse ministério que Jesus deu à igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a unidade do corpo. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Foram as recomendações finais de Paulo para Timóteo, antes de ser decapitado. Que palavras confortantes, que oxalá nos dediquemos a isso também. Pregar a palavra de Deus. Porque virá um tempo em que os crentes não sofrerão a sã doutrina. Já estamos nesses tempos. Eles não suportam a sã doutrina. Eles estão querendo, estão tendo, dado pelos pastores, uma doutrina adulterada, não pura. Que Deus nos guarde, Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém, Jesus.